Olá, como vocês estão? Eu sou a professora Ângela Carvalho, de Língua Portuguesa, da Rede de Jaboatão, e nós estamos aqui para falar novamente sobre um assunto chamado tirinhas. Vamos lá? Para iniciarmos a nossa aula, nós vamos retomar o desafio da aula anterior, em que eu trouxe para vocês uma tirinha do Chico Bento, não é? E que, de maneira proposital, eu tirei a primeira parte, né, o segundo diálogo do Chico Bento e pedi para que vocês produzissem. É claro que essa resposta é uma resposta pessoal, mas eu trouxe para vocês, para análise, o texto original dessa tirinha. Vamos analisá-la. O que nós temos aí no primeiro quadro é a apresentação dos personagens, o Chico Bento plantando uma árvore e o seu amigo muito animado. Nós percebemos essa empolgação a partir da linguagem não verbal, combinada à linguagem verbal que está no balão. Nós temos aí o Zé dizendo, oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? E observe que, alinhado a esse texto verbal, nós temos a linguagem não verbal desse personagem demonstrando empolgação. Olhos arregalados, um sorriso bem largo, mãos, não é, batendo palmas, ele está realmente animado com o que o Chico está fazendo e também com dúvida, não é? Então, essa empolgação misturada à dúvida foi também retratada aqui na linguagem verbal com o acúmulo dos sinais de interrogação e exclamação. No segundo quadro tem a fala do Chico, que para vocês apareceu em branco para que vocês pudessem fazer essa fala utilizando, né, pontuações diferentes e combinadas. Aqui nós temos a linguagem original. Chico respondendo, não, de esperança. E as reticências. É importante perceber que essa resposta do Chico, apesar de ser uma resposta pessoal para vocês, ela precisa estar combinada ao contexto de fundo da nossa tirinha, que é um contexto sobre desmatamento. Você observa aí, ao final da tirinha, né, ao fundo da tirinha, o desmatamento e o Chico respondendo, não, de esperança. A utilização das reticências mostra que o raciocínio deve ser complementado pelo leitor e não pelo Chico. O Chico sabe exatamente do que significa uma planta de esperança, mas ele deixa as reticências para que nós, os leitores, possamos compreender, né, chegar à conclusão de que ele está falando aí de uma temática social que é o desmatamento e que essa planta, ele deseja que ela represente a esperança de um mundo melhor, de uma situação em que as árvores não estarão mais em perigo do desmatamento. É importante observar também nessa tirinha a utilização da variação linguística, não é, que está muito clara aí na fala dos dois personagens. Essa variação linguística, ela é um recurso de identificação do personagem, porque o Chico Bento e o seu amigo são personagens da roça e isso fica muito claro, não é, nesse jeito deles de falar, nessa variação. Continuando, por falar em temática social, né, como o Chico vem trazendo aí o tema de desmatamento, nós conseguimos perceber que as tirinhas ela tem essa característica de falar sobre diversos temas sociais, não é? Vai falar sobre muitos assuntos e isso é bem tranquilo para a tirinha porque ela fala de vários assuntos de maneira muito leve. Como um dos veículos de comunicação da tirinha são as revistas, são as próprias histórias em quadrinhos, eu trouxe para você aí as temáticas da Turma da Mônica, como também são diversas. Nós temos aí uma capa da história em quadrinhos da Turma da Mônica, Pele e o Sol, falando sobre a saúde do corpo, né, da pele, acessibilidade, alimentos saudáveis. E as tirinhas que compõem essas histórias em quadrinhos, elas vão seguindo a mesma temática. Isso nos faz pensar, não é, e refletir que a tirinha ela tem essa condição, essa capacidade de trabalhar diversos temas de maneira bem leve, bem tranquila. Observem agora
né? Até agora nós temos visto muitas tirinhas da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, mas não existem várias tirinhas e muito conhecidas pelo mundo inteiro. Eu trouxe para vocês mais algumas tirinhas para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento a respeito desse gênero. A primeira tirinha é desse personagem aí de cabelinho azul, essa criança de 6 anos de idade, não é? Mais ou menos 6 anos de idade, é o Armandinho. É uma tirinha brasileira também. Esse Armandinho é um menino inteligente e animado, não é? E está sempre falando sobre questões ambientais e também situação social. Ao lado dele, nós temos o Calvin e o Haroldo, também muito conhecido e muito presente nos livros didáticos, nas provas de vocês. Também fala sobre uma criança de mais ou menos de idade de 6 anos e que é um pouco introspectivo, tem dificuldades de socialização. E o seu tigre, o Haroldo, que para todos que estão ao seu redor é apenas um boneco de pelúcia, para ele é seu amigo de aventuras, né? E com ele, além de muitas brincadeiras, ele também tem muitos diálogos e reflexões sobre situações sociais, né, e atuais do mundo. Abaixo, por falar em situações atuais e sociais do mundo, nós temos essa personagem que é muito conhecida, né? Essa menina de mais ou menos 7 anos de idade, a Mafalda, né, criação do Quino, que é argentino. A Mafalda ela é muito conhecida e muito presente em provas, tanto internas como externas, não é? Provas, livros didáticos, ela aparece muito questionando problemas sociais, políticos e econômicos no mundo, por isso uma tirinha tão conhecida. Ao lado nós temos o Garfield, esse gato tão conhecido também, né, dentro da tirinha. É conhecido por ser preguiçoso, não é? As suas tirinhas elas vão falar muito das relações humanas, relações sociais, tanto entre homens, né, entre a humanidade mesmo, quanto a relação também de animal e seres humanos. Mas sempre com um tom irônico, né? O Garfield é um personagem extremamente irônico. E por fim, eu trouxe para vocês a turma do Snoopy, ou a turma, né, do Charlie Brown, já que o Snoopy é o cachorro de estimação do Charlie Brown. E essa turminha aí, ela também se apresenta nas tirinhas, porque são os amigos do Charlie Brown. É uma tirinha muito conhecida, acredito que é a mais difundida no mundo inteiro, essa do Snoopy. E nós temos aí o personagem do Charlie Brown, muito deprimido, muitas vezes com as questões das relações, né, humanas. E sempre o Snoopy aparece tratando dessas mesmas relações de uma maneira muito mais divertida e tranquila, trazendo lições de como nós devemos também enxergar, né, o mundo por um outro olhar. Então, as tirinhas, por falar de vários assuntos, ela vai trazer muita leveza, ela tem a característica da leveza, ela não é um gênero pesado, de difícil aceitação, de difícil degustação, não. Ela é muito tranquila, então ela vai trazer muito humor na tira. Agora, não confundam, quando falamos assim sobre humor, não é aquela risada, aquela gargalhada de piadas, não. É um humor leve, um humor que vai trazer reflexão muitas vezes. E como é que esse humor vai entrar na tirinha? Quais são as estratégias utilizadas, não é, para que haja esse humor na tirinha? Bom, eu trouxe para vocês 3 estratégias de humor que são muito usadas nas tirinhas, que é o desfecho inesperado, a ambiguidade e a ironia. Mas é importante que essas estratégias estejam diretamente ligadas às finalidades, à finalidade que aquela tirinha tem, porque pode ser 3. A tirinha ela pode ter a finalidade de entreter, ela pode ter a finalidade de conscientizar e de criticar. Então, nós temos que ter muita atenção sobre o que eu quero com a minha tirinha e quais estratégias eu vou utilizar. Vamos observar essa tirinha da Mônica e essa estratégia de humor que foi colocada aqui, a de desfecho inesperado. Um final ao qual o leitor ele não esperava, e isso vai trazer riso, isso vai trazer humor para o texto. Nós temos a Mônica na situação inicial com o Cebolinha brigando com ele, né, querendo jogar o coelhinho, bater nele, e o Cebolinha ele tenta interpelar aí pedindo para a Mônica para resolver aí a situação de uma maneira inteligente.
A Mônica se demonstra aberta, né, um pouco furiosa, mas aberta a essa nova possibilidade de resolução. E o Cebolinha propõe a ela usar um tabuleiro de xadrez. A nossa compreensão é que, e a do Cebolinha também, pelo que parece, é que ele quer que a partida de xadrez resolva se ele vai apanhar ou não. Mas a Mônica topa e usa o tabuleiro, na verdade, não para jogar, mas para bater nele. Troca do coelhinho pelo tabuleiro. Então, isso vai trazer humor para a tira, um desfecho que você não espera, traz para a tira esse humor, essa graça e essa leveza. Nós temos aí o Armandinho, do Alexandre Beck. Ele sempre preocupado com as questões ambientais, ele está aí com uma placa dizendo vendo o pôr do sol enquanto ele olha para o céu. E aí tem uma fala, né, de um adulto que sempre aparece aí, quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. A estratégia de humor dessa tirinha é o uso da ambiguidade, tá? É quando uma palavra ela vai ter dois sentidos diferentes. E, na verdade, ela pode ter dois sentidos diferentes. O sentido que ela agrega aqui na tirinha é diferente do que nos é apresentado no primeiro momento. Porque a palavra vendo, no primeiro quadro, nos é apresentado como o verbo vender. Mas ao final da tira, nós percebemos que está se referindo ao verbo ver mesmo. Ele está vendo o pôr do sol. É diferente de estar vendendo o pôr do sol. Observem agora essa estratégia de humor com o uso da ironia. E eu trouxe aí, né, o gato mais irônico do mundo, que é o Garfield. Junto aí com seu dono, John. Ele está olhando um catálogo e ele está pensando, ele está vendo aí um sininho numa coleira. O que acha de uma coleira com um sininho? Certamente John está escolhendo uma coleira para o Garfield, né? O Garfield pensa, claro, e faz um sinal aí de legal, de positivo para o John. E o John está sorrindo aqui, super feliz. E o Garfield sai pensando, assim eu saberei onde você está. Então, para o Garfield, tudo bem, contanto que a coleira seja para o dono e não para ele. Então, há uma ironia aí que traz graça e leveza para a tira. E aí, nós temos as finalidades, porque não basta apenas usar as estratégias de humor. É importante, muito importante que fique muito clara a questão da finalidade da sua tira. Por que você está fazendo essa tira? Ou por que essa tira foi construída? Qual o objetivo dela? Então, nós temos três. A primeira é o entretenimento, é a diversão. É você ler e se divertir, achar graça, achar legal. Eu trouxe para vocês aí essa tira do Calvin do Haroldo, em que eles estão brincando, como eu disse a vocês, o tigre ele é um companheiro de aventuras, e o tigre diz, estamos perdidos de novo. E o Calvin diz, somos exploradores corajosos. A palavra perdidos nem existe no nosso vocabulário. E que tal a palavra mamãe? E aí eles gritam, mamãe! Porque na verdade ele está perdido, sim, está pedindo socorro. Ele só não vai admitir usar a palavra perdido, né? Usa a palavra mamãe. Então você vê aí que o objetivo não é criticar, não é conscientizar, é divertir, né? Trazer ao leitor diversão na leitura dessa tira. Agora, observem essa outra tira, a finalidade dela como é diferente. Você tem um Cebolinha super assustado aí porque o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, está azul. E ele quer descobrir o que foi que aconteceu. E aí o Cascão, já no segundo quadro, ele vai trazer essa explicação. Ele vai dizer que é por causa do André, que como ele, muitas pessoas também são autistas, mas isso não explica nada para o Cebolinha. E aí o Cascão vem no final do quadro, né, no terceiro quadrinho, com a conscientização. Ele vai dizer que no dia 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo e os monumentos ficaram assim pelo mundo em azul, iluminados de azul, para conscientizar aí sobre o autismo. E nós temos o André, que é o personagem autista da Turma da Mônica, repetindo, para conscientização. Então fica muito claro aí o objetivo dessa tirinha, que é um objetivo para conscientizar. Essa tirinha ela foi construída com o intuito de conscientizar. Nós temos aí uma tirinha da Mafalda com a finalidade de fazer críticas, não é? Ela vai criticar alguma coisa e nós percebemos isso na construção dessa tirinha também.
nós temos ela conversando com o Miguelito, seu amigo está sentado aí e ela vai perguntar a ele, não estou entendendo, Miguelito, que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? É isso mesmo, vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. E ela olha, né, uma linguagem apenas não verbal aí no terceiro quadro e sai pensando, será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? Então nós percebemos aí a crítica, não é, dessa tirinha, essa finalidade de criticar a humanidade que muitas vezes está parada, estática, esperando que alguma coisa aconteça, esperando que a vida dê soluções e a Mafalda ela para pensar, será que nós estamos na maneira que estamos? Porque agimos como Miguelito, né, esperando aí dar vida a alguma solução, sem agir, sem ter alguma ação. Então, é uma tirinha leve, mas que traz grandes reflexões críticas sobre a humanidade. E, para finalizarmos a nossa aula, chegou a hora do desafio, em que eu trago para vocês essa tirinha do Alexandre Beck, com o nosso personagem Armandinho, uma tirinha brasileira, tá? Em que o Armandinho, ele tá olhando para cima e escuta o seu pai dizer, está sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai, o Senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. Então eu quero que vocês analisem essa tirinha, dizendo para mim qual foi a estratégia de humor utilizada por Alexandre Beck. Foi aquela estratégia em que você percebe aí a ambiguidade? É aquela do desfecho inesperado ou a ironia? Eu também quero que vocês me digam a finalidade dessa tira. É entretenimento? É conscientização ou é crítica? Não é? E na próxima aula, como já está de costume, nós resolveremos essa questão. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com essa aula. Até a próxima. Tchau!